Pessoal, boa noite. Estou de volta a Belo Horizonte depois de tanto tempo. Eu tenho uma memória afetiva gigante com esse lugar. Hoje eu rodei a cidade com meu filho e eu realmente é uma memória afetiva. Eu lembro do meu pai, lembro das coisas que eu vivi. E de lá para cá eu tracei essa trajetória na fotografia. Aqui, basicamente, o que a gente vai fazer hoje são 20 anos de fotografia distribuídos em 200 fotos. Então, eu não tenho uma fala muito decorada, muito fixa, assim. Eu vou reagir a essas imagens. Então, é tudo muito solto, muito livre. Vocês podem me interromper, é, tecerem comentários, críticas. Perguntas a gente vai concentrar um pouquinho mais para o final. Mas queria dizer que é um prazer estar aqui, agradecer os organizadores, ao Eugênio, o convite, a todos que estão presentes aqui, quem está acompanhando online também. Ah, daqui a pouquinho a gente pode apagar a luz. Eu queria mostrar uma primeira foto e eu ia falar que essa é uma foto da rua que eu morava aqui em Belo Horizonte, mas não é verdade. É, é, isso aí é Mumbai, na Índia, em 2008. Então eu acho que a gente, olhando essa trajetória na fotografia, a gente vai entender um pouquinho por que eu fui na direção que eu fui, né? É, como o Eugênio mencionou, eu fiz um projeto muito grande sobre países emergentes. Esse era um tema, um, assim, um assunto que começou a ser tratado, uma expressão que começou a ser utilizada, país emergente, ali mais ou menos no início de 2006, 2007. E me preocupava bastante o fato do Brasil ser tratado como um país emergente naquela ocasião. Mesmo hoje, nós somos uma grande economia do ponto de vista de PIB, do ponto de vista monetário. O Brasil é a oitava, a nona maior economia do mundo. E a gente pega as grandes economias do mundo, por exemplo, Índia vai se tornar um dos maiores países em termos de geração de riqueza. Mas me incomodava, como eu estava mencionando, o fato de eu entender naquela ocasião, isso há bastante tempo atrás, isso em 2007, 2008, nas minhas leituras, nas minhas pesquisas, o que eu via na televisão, o que eu via na imprensa, o fato de que eu achava que as pessoas não estavam usufruindo desses números, assim, nós, cidadãos comuns, não éramos incluídos nesse crescimento. E essa prosperidade toda me soava como algo para a gente acreditar ou que se noticiava na imprensa. E como fotógrafo, eu me lancei num projeto que abraçou Índia, China, Rússia naquela ocasião, México, Brasil, onde eu fui passar bastante tempo viajando para compreender como que as pessoas viviam nesses lugares. E assim, duas coisas que eu queria mencionar sobre esse projeto. Primeiro que do ponto de vista do fotógrafo, isso foi de uma riqueza muito grande eu poder caminhar e praticar essa fotografia de rua livre, conversar com as pessoas, ter essas vivências assim. Então isso foi um primeiro grande projeto que eu me lancei, que eu me propus a fazer, onde eu me tornei personagem do meu próprio documentário, né? E em segundo lugar, essas fotos, como eu ia dizendo, elas me ajudaram a dar um tom de algo que viria a me acompanhar na minha trajetória fotográfica inteira. Eu, com o meu repertório do passado que eu tive aqui em Minas, as referências culturais de Minas Gerais, da minha compreensão sobre como que as sociedades se organizam, como que as sociedades se polarizam, né? A coisa da religiosidade, dos trabalhos e principalmente da rotina do dia a dia, eu vinha carregando tudo isso dentro de mim. E de alguma maneira eu queria colocar isso para fora. Então eu me lancei nessa jornada para viver um pouco o que as pessoas viviam. Eu acho que o trabalho do fotógrafo se assemelha muito ao trabalho de um ator do teatro, porque você acaba vivendo um pouco uma vida que não é sua. Você acaba indo respirar um ar que não é o ar que você respira na sua casa.
e eu entendi pela primeira vez a relação entre você sair para bater perna para fotografar e a ideia de vivência. O que é vivência para vocês? Porque eu tenho a ideia de que vivência é você se permitir, sem nenhum tipo de julgamento, poder olhar para o próximo. Eu vou dar exemplos bobos aqui só para exemplificar. Por exemplo, eu chegava num prédio desse aí. Isso aí é Índia. Aí tinha aquela moça ali na janela. Eu chegava, falava um oi. Aí de repente ela falava: oi, você quer tomar um chá aqui na minha casa? Eu ia tomar um chá. Aí de repente estava lá na casa dela, encontrava o irmão dela falava: ah, tem um. Eu acabei de abrir uma mecânica de automóveis aqui no fundo do prédio. Você quer ir visitar? Eu ia visitar. Então eu me permitia ter uma rotina, um dia a dia diferente da minha rotina normal, que eu tenho uma vida normal, eu sou uma pessoa normal, eu vivo na minha casa com meu filho, fazendo as minhas coisas dentro de casa. E essas vivências iam me entregando uma riqueza de compreender como que todos estavam vivendo. E isso me acompanhou a minha vida inteira na fotografia. Poder tentar entender como que as cidades saíram disso, que era o modo de viver em Beijing, na China, por exemplo, para migrar para ultra condomínios como esses, né? Que era o que a gente só passava a ver a partir de então. Isso foi em 2008, exatamente quando teve a Olimpíada de Beijing, a construção desse ninho aqui. Os trabalhadores varavam horas de trabalho dormindo ali na região mesmo para construir. Então, a nossa ideia, eu acho que a fotografia documental, que é isso que eu vinha fazendo, que se assemelha um pouco à fotografia de rua, não é a mesma coisa. Eu acho que a foto de rua é o DNA da fotografia documental. Para você se propor a contar uma história, ser testemunha do que você viu, você precisa estar lá, dar o seu testemunho, bater perna, conversar com as pessoas, se comunicar com as pessoas. Existe um comprometimento corporal, físico, de respeito extremo ao seu fotografado, que te leva a desejar viver um pequeno momento do dia que não te pertence. Necessariamente, as fotos são efêmeras mesmo, geralmente é. Por mais que eu fosse para um lugar, eu fui para a China nessa ocasião, fiquei 45 dias. Não dá para dizer se isso é muito ou se é pouco. É muito relativo. 45 dias pode ser muito tempo ou pouquíssimo tempo, dependendo do que você se propõe. E eu tentava fazer os dias renderem. Isso é Chongqing, na China, é uma das densidades populacionais mais intensas do planeta, que é uma somatória de megalópolis que foram se fundindo e criaram uma cidade chamada Chongqing, que é diferente de outros centros que a gente está acostumado a ouvir na China, que tem 35 milhões de pessoas vivendo nessas condições. Esse é o Rio Amarelo, que passa bem aí no meio, e isso é poluição. Então, ver de perto, isso é México, ver de perto como eram as grandes cidades desses lugares, isso foi me dando uma dimensão de senso de como nós nos estruturamos como sociedade. O fotógrafo, como eu ia dizendo, ele faz hoje um papel, o fotógrafo documental, que historicamente, se olharmos aí para trás, 100 anos para trás, século XX, vamos dizer, era um papel do antropólogo, era um papel do sociólogo, era um papel do cientista social, né? Que iam lá fazer estudos empíricos mesmo e levantar dados científicos mesmo, baseado no que ele viu e viveu, dando o testemunho dele. O fotógrafo faz isso também, só que em vez de eu trazer indicadores organizados, literais de pesquisa, apesar de conhecer pesquisa, eu não sou tão categórico em ficar ali anotando números e fazer gráficos, nada disso. É uma pesquisa imagética, é uma pesquisa visual. Eu tenho condições de falar como as pessoas vivem baseado nas fotos que eu tirei. Eu sei disso porque eu estive lá. Então, às vezes, as pessoas vêm a nós, documentaristas, fotógrafos, buscando algumas respostas. E aí, cara, fala sobre o aquecimento global, como é que é, o que está acontecendo? Às vezes a gente não tem uma opinião muito esclarecida sobre alguns aspectos do mundo como ele está por aí.
Mas, necessariamente, a gente pode falar com muita propriedade sobre o que a gente viu. E você acaba se tornando, ah, assim, um honoris causa pelo que você viveu. Nós somos os trabalhadores do testemunho humano. A gente se coloca diante das pessoas, tenta olhar como elas estão vivendo, e uma vez que isso seja uma experiência boa para o fotógrafo e para o fotografado, a fotografia cumpre o seu papel final, que é o compartilhamento. Que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. A foto documental ela só cumpre o seu papel quando ela é publicada. Antigamente, livros e exposições, e hoje em dia, mais em mídias sociais e tudo isso. Bom, todos estão ouvindo bem? O ritmo está legal? O que acontece? Um projeto vai levando a outro. Depois de eu ter me lançado nessa magnífica jornada que eu me propus, que foi fotografar lugares emergentes, naturalmente ao longo desse projeto, eu quis fotografar as tensões ambientais, os limites que nós estávamos impondo entre crescimento versus o mundo natural. Então, por exemplo, eu elegi 5 lugares do planeta onde existiam tensões culturais e ambientais baseadas em uma expansão civilizatória nossa, da nossa espécie, que está indo em alguma direção. Eu queria chegar nas fronteiras dessa direção. Por exemplo, desses 5 lugares, Monte Kilimanjaro, para mim era uma história bastante emblemática, porque é o último gelo perene, permanente, em uma montanha solitária, que fica numa região quente do continente africano, que é uma fronteira entre Quênia e Tanzânia. E aquilo ali atrás que vocês estão vendo é uma cascata do derretimento das geleiras do Kilimanjaro. Então eu fui para lá 2 vezes para me propor a contar essa história do Kilimanjaro. Depois o que acontece com a Mata Atlântica aqui no sudeste do Brasil, foi uma outra história, que era um pouco das fotos anteriores que vocês viram aqui, tá? Essas aqui. Isso é Mata Atlântica. A Mata Atlântica que tem uma biodiversidade e um apelo visual tão grande, tão interessante quanto a Mata Amazônica. Só que ela está aqui, nos arredores de cidades, das maiores cidades do Brasil. Então eu fotografei um pouco da Mata Atlântica, fotografei o sul da Etiópia, que é um lugar, que é um retrato específico do que era o continente africano há 300 anos atrás, e está mudando pra caramba agora, por diversas questões. Está chegando estrada, está chegando represas, né? Tá chegando empresas, o turismo. Então esse foi um outro lugar. O derretimento das calotas polares, eu fui para a Groenlândia fotografar isso. E Maldivas, que é como vários países insulares, veio o lento aumento do nível dos oceanos chegando, e o país tem que tomar alguma decisão para que direção seguir. Então esse foi um segundo grande projeto que eu me propus, que eu dei o nome de Ameaçados, que seria uma continuação do que foi o primeiro. Esse é o Monte Kilimanjaro ao que eu me referi agora. Então, como é que eu posso reagir a essas fotografias hoje aqui, gente? Depois de tantos anos aqui na minha cidade, junto com vocês aqui nessa noite, quando eu olho para isso, quando eu olho para essas fotos, isso já é Maldivas. E tem coisas que eu gosto nessas fotografias, tem coisas que eu já não gosto tanto. Eu usava, tecnicamente falando, eu usava lentes mais abertas aí, grandes angulares. Sempre fiz um trabalho em cor. Eu ia para esses lugares aí, por exemplo, isso é Maldivas, que é um lugar que é conhecido mundialmente pelas belezas naturais e tudo. E quando eu cheguei nesse país, que é um país lindíssimo, para muita gente o lugar mais bonito do mundo, eu me perguntei naturalmente, para onde vai todo esse lixo, né? O lixo gerado pelo turismo, pelo país. E aí eu fui até uma ilha chamada Tilafushi, fui de barco até lá e cheguei num local que era basicamente uma ilha inteira tomada de resíduos, muitos deles tóxicos, obviamente, como baterias de carro e plásticos. Muitos deles eram queimados, dava até para ver umas... Existia um esforço ali de reciclagem, mas não tem como negar que isso aqui vai parar
em recifes de corais e acaba, com toda certeza, poluindo tanto a atmosfera com as queimas como a fauna aquática, né? Olha, ali atrás, aquilo ali são tetrápodes que existe no entorno da capital das Maldivas, que é Mali, para tentar se conter o avanço das águas. E isso na Groenlândia é um buraco chamado Mulan, mas é um buraco natural, porque a Groenlândia, gente, diferente da Antártida, a Groenlândia é a maior ilha do mundo, ela fica praticamente, vamos dizer assim, no polo norte do planeta Terra. Ela é uma ilha gigantesca, rochosa, rocha pura, que tem uma capa de 3 quilômetros de gelo em cima. Então, grande parte do aumento do nível dos oceanos é de um derretimento de uma água que vem da Groenlândia. Essa aqui é a capa de gelo que eu estou falando, essa aqui é a matéria rochosa que compõe a ilha, e isso aqui é o Oceano Atlântico. Então essa água ela derrete, ó, água doce, misturando aqui, a cor já muda, ó, ela é bem clarinha, aqui ela vai mudando e aqui ela já fica mais escura. Então esse nível dessa água aqui, ela vai aumentando centímetro por centímetro todo ano, principalmente pelo derretimento da Groenlândia. A Groenlândia historicamente sempre derreteu, só que assim, ela derrete, essa água não tem para onde ir. E se a gente pegar como referência as últimas 3 décadas, o nível de derretimento é histórico, é recorde. Então, quando a gente fala de aumento de nível do oceano, é bom a gente pensar nessa região do planeta. Essa fotografia, lembrem-se bem dela, porque ela vai nos levar às últimas fotos da nossa apresentação hoje aqui. Quando eu estive fazendo o projeto Ameaçados, isso há quase 20 anos lá atrás, para documentar o sul da Etiópia, eu vi pela primeira vez as condições em que muitas mulheres viviam. Por exemplo, isso aqui devia ser uma condição de pegar lenha e pegar água e carregar as coisas nas costas para se levar para casa e subir regiões montanhosas, que devia ser, vamos dizer, um passado remoto aqui no Brasil há 300 anos atrás. Claro que a gente vê algumas coisas hoje assim, mas ao ponto que eu quero chegar é o seguinte: em algumas regiões do planeta, a gente ainda consegue enxergar um modo de vida que recai de uma maneira insidiosa e brutal nos ombros de muitas pessoas. E eu comecei a achar, a perceber, pela recorrência do que eu vinha vendo, que havia uma desproporcionalidade nos ombros do gênero feminino. Nessa altura do campeonato, para mim, eu conhecia muito pouco sobre desigualdade de gênero, sobre violência doméstica, violência contra a mulher, sobre as coisas que aconteciam com o gênero feminino da nossa espécie no planeta. E começou a acontecer muito naturalmente um evento, assim, um fenômeno especial na minha vida, que eu vim tratando com muita atenção e se tornou uma grande riqueza de repertório para mim, que foi o seguinte: todo lugar onde eu ia, pelo fato de estar com a câmera na mão, e devem ter muitos colegas fotógrafos aqui, e hoje com o celular a gente percebe isso também, às vezes você está num determinado contexto com uma câmera na mão ali trabalhando, a pessoa vem e dá um cutucão no seu ombro. Então, basicamente, ao longo de todo esse tempo, eu vim colecionando pessoas implorando por atenção. E essas pessoas de todos os gêneros, mas essencialmente do gênero feminino, clamavam por 2 grandes reclamações. Eles me perguntavam: você é fotógrafo? Sim. De onde você é? Sou do Brasil e tal. Você sabe as coisas que a gente passa aqui? Eu falei: não, me conte que eu quero saber. A gente tem problema com água, etc. A gente não consegue água limpa, papapá. E eu fui tomando nota de locais do planeta em que essa reclamação era constante. E eu também recebi muitas e muitas e muitas interferências. Não, interferência não é uma palavra apropriada. Chamamentos de mulheres que vinham aí, assim, literalmente falar comigo: Érico,
as mulheres aqui estão morrendo. Eu falei, mas por quê? Mas no seu país elas não morrem também? Mas eu não sei, eu sou desinformado sobre isso. Pois bem, aqui existe uma violência assim, 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 assado com o nosso gênero. Eu ia lá, transformava aquilo numa série de leituras e pesquisas, tomava nota e guardava para eu trazer isso à tona algum dia, se fosse útil. E aí eu ia para um outro país, a reclamação era a mesma. Aqui as mulheres sofrem mutilação. Aqui as mulheres são açoitadas. Aqui as mulheres sofrem ataques com ácido e é uma coisa recorrente, não é uma coisa... E eu fui anotando, fui anotando. Quando eu me dei conta, depois de todos esses projetos, e vocês vão ver isso ao longo da apresentação, mesmo que eu não estivesse naquele local tratando especificamente daquele tema, que eu fotografei outros temas também ao longo dessa trajetória toda, água, como vocês viram nas fotos anteriores aqui, e algumas aflições específicas inerentes ao gênero feminino eram assuntos que sempre vinham aparecendo, mesmo quando eu não pesquisasse, mesmo quando eu não procurasse. Então, eu não falava isso abertamente para ninguém, mas eu vinha acumulando uma pesquisa gigantesca sobre crise da água e sobre os impactos da desigualdade de gênero recaindo nos ombros das mulheres. Se eu ia fazer alguma coisa com isso ou não, realmente eu não sabia. Eu tinha até vontade de fazer, mas eu não queria transformar isso num projetinho quadradinho. Eu não queria abordar esses assuntos como trabalhos. Eu falei, se algum dia esses temas pedirem, gritarem para virem ao mundo, as minhas fotografias vão ser um desses canais que eu vou direcionar para isso. Bom, dito isso, que é uma explicação que eu estou dando natural para um destino que estava se desenhando para mim, eu fui fotografar a crise mundial dos rinocerontes. Aí vocês vão falar, mas não tem nada a ver com essas coisas que estavam aparecendo. Claro, mas isso aqui é um negócio que naturalmente surgiu para mim durante o projeto Ameaçados. Eu comecei a entender o que a vida selvagem sofria, né? E assim, por que rinoceronte? Primeiro, o que acontece com esse animal especificamente? Então, gente, só para ficar um pouco mais didático, estou fazendo um parênteses, um adendo, onde eu vou falar de outros temas, eu vou falar de rinoceronte agora, depois eu vou falar de Gandhi, para retomar depois ao assunto água e gênero, que eu me referi agora há pouco. Então, e as coisas não estão tão desconexas como parecem, porque ao longo desse projeto dos rinocerontes, onde eu pretendia fotografar a nossa insensatez, por que a gente destrói de uma maneira tão desinteressada uma vida selvagem tão rica, tão linda, por benefícios monetários, que é o que acontece com os rinos, né? Caso vocês não saibam, o rinoceronte... Deixa eu voltar aqui para poder ser um pouquinho... O rinoceronte tem um chifre de queratina, que é diferente do... Não é um chifre, tecnicamente a gente tem que chamar isso de corno, porque é como se fosse uma unha de queratina que brota do nariz do rinoceronte, não tem nervo dentro, porque o chifre é feito de osso. O osso tem inervação, então se você corta um osso, aquilo pode infeccionar. O marfim do elefante é osso. Osso, igual ao esqueleto dele. Você vê uma foto de um esqueleto de um elefante, o marfim está lá. Se você vê uma foto de um esqueleto de um rinoceronte, ele não tem o chifre. O chifre é como se fosse um casco de cavalo, como se fosse uma unha humana. Mesma coisa do búfalo. O búfalo também tem chifre de queratina, que é um chifre que, se você corta, assim como a unha, ele cresce de volta. Então é uma peça esculpida pela natureza, que é a coisa mais linda do mundo, que, por causa da nossa insensatez, por causa da nossa desumanidade, eu me incluo, eu não estou apontando a culpa para ninguém, nosso descaso com a vida selvagem, nós aceitamos que podemos atribuir propriedades mágicas ao chifre. Então existe um mercado paralelo, principalmente concentrado na Ásia e bastante concentrado em China e Vietnã, na China e no Vietnã. A capital do Vietnã, bastante Hanoi, acredita que se você consumir um pouquinho de chifre de rinoceronte moído assim, misturado com água, vira um pó, que é
quase que uma coisa venenosa e de sabor ruim, de cheiro ruim, que não tem propriedade alguma. Se você ingerir aquilo, é quase tóxico. Não é tóxico, mas é uma coisa ruim, que não é um líquido inerte que não tem nada de bom para te fazer e possivelmente pode até te fazer mal. E você toma aquilo, existe uma crença, que não é de hoje, é uma crença milenar, histórica, de que você poderia várias coisas. Curar a dor de cabeça, curar a ressaca, tirar demônio do corpo, aumentar a potência vocal de cantores, etc, etc, até curar de câncer. Tem várias fake news, várias lendas urbanas em torno do uso do chifre, né? Bom, eu fiquei muitos anos trabalhando nesse tema para fazer um livro, como o Eugênio mencionou, chamado A Jornada do Rinoceronte. E ao longo do projeto dos rinos, olha o que aparecia lá. Os meus 2 grandes temas voltaram a cutucar nas minhas costas. Isso aí, gente, era 2013, 2014, 2015. E eu lá na África do Sul, em Moçambique, na Namíbia, na Tanzânia, na Índia, vários lugares. Tem vários países do mundo que tem rinoceronte. Índia, Nepal, Indonésia. E eu lá fotografando isso aí, e os 2 temas, voltaram a me cutucar. Eu olhava falta d'água e olhava um peso desproporcional, por diversas razões que não é o caso listar aqui, recaíam ao gênero das mulheres, acontecendo diante de mim. Então, no meu livro dos rinocerontes, o tema água e gênero estava lá. Como eu falei para vocês, chifre de rinoceronte cresce, né? Então, as propriedades públicas e propriedades privadas que possuem rinocerontes, para desencorajar a caça furtiva, o que eles fazem? Eles fazem um dehorning, eles extraem o chifre com uma serra elétrica, tampam os olhos do rinoceronte, tranquilizam ele ali com aquele tiro veterinário para adormecer o animal. Aí você consegue chegar perto, os caras vão ali, protegem, marcam. Vocês estão vendo ali, uma marquinha de canetinha. Eles pegam um canetão ali, marcam onde vai ser cortado, aí vem um veterinário com uma serra elétrica. Eu presenciei isso várias vezes. Ele liga a serra elétrica ali, corta o chifre, aí eles pegam o chifre do rinoceronte. Ah, tá. Não, tem uma foto aqui que eu quero mostrar o que eles fazem com o chifre, mas não é essa. Esse cara aí, ele era caçador de rinoceronte, depois ele se converteu e se transformou em guarda florestal. Depois eu vou chegar onde que eu quero lá do chifre, a foto está um pouquinho fora de ordem. Esse é um rinoceronte chamado Hope, que acabou morrendo depois também. Essa foto acabou sendo utilizada em diversos panfletos de conservação de rinocerontes pelo planeta. Foi um caso bastante comovente, porque o Hope ele foi acolhido como uma parte de uma família de cuidadores ali que cuidavam dele e tudo mais, e ele teve uma vida muito breve, porque tinha sido um bichinho que foi encontrado chorando, deitado ao lado do corpo da mãe que tinha sido morta por caçadores. Então, imagina você o estresse para um animalzinho desse, e diferente do que pensam, o rinoceronte ele não é tão parrudão como imaginam. O rinoceronte ele chora igual um bebê, até na idade adulta. Ele tem um choro estridente e desesperador, um choro de criança, de bebê. Se vocês puderem um dia ver isso na internet, e imagine você a dor para um filhote de rinoceronte ver a mãe passar pelo que a mãe se chamava Upendo, que era uma rinoceronte querida na comunidade ali, que vivia livremente e que por causa do chifre acabou sendo morta. E encontraram esse bichinho morrendo e depois ele veio a falecer numa idade bem jovem com uma úlcera de estômago, que problemas estomacais e intestinais acabam matando muitos rinocerontes no mundo. Eles são muito sensíveis. Então essa ideia que nós aqui no Brasil não temos rinocerontes, né? Nem na vida selvagem, e se somar todos os rinocerontes que tem em zoológico no Brasil, chega a 10, 12 animais, ou seja, não faz parte aqui da América do Sul. Mas nós brasileiros temos esse escapismo, essa empatia muito grande com a vida selvagem. Então, esse meu trabalho acabou tendo uma visibilidade gigante aqui no Brasil, porque quando eu falava de rino, mesmo muitos de nós que nunca viu um rinoceronte na vida, ou quando viu num zoológico,
Tem uma empatia com o animal, ele é um animal carismático, emblemático, todo mundo desde pequeno, no mundo inteiro sabe o que é um rinoceronte, né? E é um bicho que tem poucos no mundo, é um bicho que pouca gente vê. Até muitos de nós aqui, de vocês que puderam fazer uma viagem para a África, a gente vê elefante, vê leão, vê zebra, rinoceronte a gente vê pouco. Sabe quantos rinocerontes tem no mundo inteiro? 20 e poucos mil. Muito pouco, se você for pensar nos territórios que eles já ocuparam. O rinoceronte, gente, dá para ver essa delicadeza da pele e como que ele foi moldado pela evolução. Ele já foi o maior animal terrestre que já existiu em todos os tempos. Maiores que os dinossauros até. Na época, eles, claro, eles não conviveram com os dinossauros. A distância entre a extinção dos dinossauros e a plenitude da megafauna foi quando os Paraceratherians, que eram os primeiros rinocerontes que surgiram, eles eram gigantescos, eles dominavam, existia aqui no Brasil, os rinos começaram muito altos, com o pescoço muito longo, e tinham várias espécies e subespécies, e com 2 chifres, um para cada lado, era um chifre para cá e um chifre para cá. Era tipo de um Y gigante, era um animal lindíssimo. Aí depois ele foi evoluindo, eles foram ficando menorzinhos, foram se adaptando ao longo de milhões de anos. E aí existiam, sei lá, 20 espécies diferentes. Um era branco, que vivia nos polos. O outro era peludo, o outro era pequeno, o outro já era maior. Dessas, todas as espécies que viveram, só 5 resistiram até hoje. 5 espécies. Dessas 5 espécies, uma delas, que é o rinoceronte branco, é o mais numeroso. As outras espécies têm bem menos indivíduos. Tem algumas espécies que têm 50 indivíduos só. E tem uma subespécie, que depois acho que até tem uma foto dele aqui, que chama rinoceronte branco do norte. Só tinha 7 indivíduos no mundo. 7. E aí, ao longo dessa produção desse meu projeto aí, eles foram um a um, morrendo, e recentemente o último faleceu. Então a gente viu uma subespécie de rinoceronte se extinguir no tempo da nossa geração já. Então, assim, o que me motivou a fazer esse trabalho? A gente aceitar ou não que um animal tão emblemático que surgiu durante tanto tempo acabasse na nossa geração. Bom, eu vou me adiantar um pouco mais porque tem tanta coisa para mostrar. O fato é que eu fui para Hanoi, consegui fotografar as escolas lá para fazer os estudos, a conscientização ambiental sobre não utilizar o chifre. Essa que era a foto que eu queria mostrar para vocês. Eles fazem aquele dehorning de chifre, depois com um guarda florestal armado, eles colocam num cofre o chifre, põem num carro forte, levam embora e colocam o chifre num banco. Tá? Esse é o rinoceronte branco do norte. Tanto esse quanto os outros 7 indivíduos já não existem mais. Eles têm a orelha bem pontuda, peluda aqui em cima, e eles são muito grandes. Esses são os maiores rinocerontes que nós humanos convivemos, foram eles, e não existem mais. Simplesmente assim, não existem mais. Aí eu fotografei os guardas florestais, né? Eles no habitat deles. E bom, olha que legal. Eu queria fazer um trabalho de chegar bem perto do animal. Bem perto mesmo. Eu estava a 30 centímetros dele. Eu não queria fazer aquela foto de vida selvagem, do bicho muito longe. Isso é conservação ambiental. Na Índia, eles incentivam as crianças a debaterem isso dentro de sala de aula. Aí eles constroem uma máscara. Muitas crianças acabam contando para os professores que conhecem caçadores, que às vezes os próprios pais vivem da caça furtiva do rinoceronte. E aí eu cheguei no Vietnã, em Hanoi. Olha, isso aqui é como se fosse a Praça do Papa, assim, de BH, no Vietnã. É um lugar onde vai todo mundo para ficar ali curtindo, comendo pipoca com a família, onde tem um monte de gente ali para andar com esses carrinhos aqui. É um lugar super turístico e tem poucos outdoors na cidade. Os poucos que tem ficam falando sobre chifre de rinoceronte. Olha lá, chifre é igual a unha. Portanto, o governo tentando desencorajar o consumo, né, para falar, gente, não usem isso. Isso aqui é um hospital de oncologia em Hanoi. Dentro do corredor desse hospital, eles colocam uma tela de LCD ali para falar, gente, esse negócio de moer o chifre e beber não cura câncer, não cura nada, é fake news.
nessa ocasião, a procura, quando alguém alastrou essa fake news sobre a cura do câncer, muita gente acabou procurando chifre, então a procura aumentou, a caça aumentou, e por fim eu acabei, o que eu queria nesse projeto era que ele não ficasse um projeto bonitinho, fofo sobre rinocerontes. Eu queria falar sobre a nossa insensatez, sobre a nossa desumanidade de lidar com algo que, assim, a impressão que dava era que um rinoceronte tinha mais valor morto do que vivo. E para mim isso já justificava que eu tentasse conduzir um projeto desse. E o meu sonho era assim, eu me impus uma auto-regra que eu só publicaria esse trabalho. Eu falei, ele vai ficar na gaveta. Eu só vou publicar esse trabalho o dia que eu conseguir fazer uma foto de um traficante, um vendedor de chifre vendendo um chifre de rinoceronte, que era difícil de ver. É um mercado, os vendedores de chifre de rinoceronte operam mercados ligados à prostituição, à venda de produtos ligados a outros animais da vida selvagem, vendem bile de urso, vendem pele de pangolim, vendem dente de tigre, umas coisas sinistras. E eu trabalhei muito para poder chegar perto de um traficante e tentar falar com ele, né? E o fato é que num determinado dia eu acabei localizando um, aleatoriamente, na rua, assim. Conversei com o cara, falei que queria tirar uma foto. E eu falei, cara, eu não vou mostrar seu rosto, mas se você tem um chifre de rinoceronte, me mostre que eu vou fazer uma foto da sua mão segurando esse chifre. Eu pedi para que ele aparecesse, obviamente ele não quis aparecer. Eu respeitei a minha interação ali, a minha vivência, né, com aquele cidadão lá. Não competia a mim nem julgá-lo, nem entregá-lo às autoridades. E eu marquei com ele um encontro numa noite lá num café público em Hanoi. E aí eu falei, bom, eu falei aquela frase que eu achei que eu só tinha no cinema e que a gente não falaria. Eu encontrei o cara e falei assim, e aí, você trouxe o produto ou não trouxe? Tipo, mostra aí o que você tem que eu preciso ver, né? E o cara vai e me tira do bolso um pedacinho de chifre que ele estava vendendo a $2.500, um pedacinho de 20 gramas. E pela cor, pela translucidez e pelo cheiro adocicado, pela experiência que eu tinha acumulado, eu cheguei à conclusão que era um chifre de rinoceronte verdadeiro. Não era um fake ali, não era um... Eles vendem muito chifre de búfalo para tentar enganar o freguês, né? E esse era o dia 22 de setembro de 2015, o Dia Mundial de Conservação dos Rinocerontes. Então, no Dia Mundial de Conservação, eu estava sentado com um cara vendendo um chifre num café em Hanoi, no Vietnã. Aquilo foi emblemático demais. Foi a última foto que eu fiz naquele ano e foi a primeira fotografia que entrou no livro. Como é que tá para vocês aí? Depois a gente abre um pouco para perguntas e eu fico emendando um projeto no outro, mas vocês já sentiram que eu quero chegar a um grande finale aí, que eu trouxe alguns assuntos que são inéditos e que eu mostrei para poucas audiências e que algumas fotos, muitas aliás, vocês vão ver em primeira mão que eu nunca mostrei. Bom, passou um pouco tempo, a gente já está no ano de 2017. Deixa eu ver que horas são. A gente está ok. A gente está no ano de 2017. E, assim, vamos dizer, pré-pandemia, esse assunto da água estava muito latente para mim. E eu mantinha muitas leituras sobre Mahatma Gandhi. Era um interesse pessoal meu. E eu tinha me proposto, em todas essas minhas andanças da minha vida, pelos meus interesses pessoais, eu li a autobiografia do Gandhi. É um livro que realmente eu recomendo, que é um livro escrito por ele, em um período específico da vida dele, que ele escreveu relativamente jovem, e ele escreve em forma de contos, e tem um título bonito. A biografia dele chama As Minhas Experiências com a Verdade. E é um livro fantástico. E eu tinha visto o filme do Richard Attenborough, Gandhi, de 1981, que ganhou tudo quanto é Oscar naquela época, que é um filmaço também. E no livro e no filme menciona... No livro não, mas no filme menciona a Marcha do Sal, né?
que é uma caminhada que o Gandhi fez do ashram dele em Ahmedabad até a praia de Dandi para poder protestar sobre a taxação do sal, que era cobrado um imposto sobre o sal, e o sal tinha uma utilidade muito grande para o indiano naquela época para conservar alimentos, para dar para as vacas, etc. E eu falei para mim mesmo, eu falei, um dia que eu tiver, sei lá, se tiver tempo, se for tiver livre, que eu for velhinho, sei lá, eu vou fazer essa Marcha do Sal. Não era uma rota turística, é uma rota difícil de caminhar em lugares assim, 400 quilômetros. E eu me propus a fazer isso para mim. Era um projeto que eu não ia lançar, não ia publicar, eu fiz essa caminhada para mim. Em 2017, eu fiquei um mês sozinho, caminhando 400 quilômetros no noroeste da Índia, refazendo exatamente o trajeto que o Gandhi fez. E eu falei, pô, se isso tiver alguma relevância pública, um dia eu vou lançar um livro, né? Eu tinha muitos textos, fiz muitas anotações. Depois eu posso até ler um trechinho de um texto desse livro para vocês. E por que eu estou falando do projeto Marcha do Sal, esse projeto do Gandhi que eu fiz para mim? Tá aí, ó. Quando eu fiz esse projeto, caminhando sozinho lá no fim do mundo da Índia, eu disse para mim, é inevitável. Esse assunto já apareceu demais na minha frente. Parece que parece que é Deus cutucando, não mais as pessoas do tipo, cara, é agora, é a hora. Eu precisaria voltar para casa depois desse projeto e me dedicar aos dois grandes temas que me consumiriam todos os anos seguintes, e eu estou trabalhando nesses temas até hoje. Tá, por que eu fiz o retrato desse senhor aí? Porque ele é bem da região de Gujarat, onde nasceu o Gandhi. Então, ele tinha um tipo físico que me lembrava muito o Gandhi. Imaginando esse senhor, como é que ele seria careca, assim, magrinho, não muito alto. E então ele tinha um olhar pacífico, sabe? Ele me lembrou muito o Gandhi, então eu acabei. E assim, esse foi um livro muito bom para mim de se fazer. Foi autocurativo, sabe? É um livro que me fez me conhecer melhor, me fez adotar práticas interpessoais, dietéticas e de hábitos e de ritos diários até e de autodisciplina que eu não tinha e que eu passei a praticar porque eu quis, que eu aprendi isso com Gandhi. Eu falo para o meu filho, eu falo, foi o Gandhi que me ensinou e que foram bons para mim. Esse projeto me fez bem e eles me transformaram numa pessoa, num fotógrafo mais íntegro, para dizer assim. Eu acho que os meus trabalhos que eu fiz da Marcha do Sal para frente são muito mais alinhados com a minha integridade, com a minha verdade. Tudo isso influenciado é, pelos pensamentos do Mahatma, sem ideologia nenhuma. Eu não compactuo com tudo que ele escreve, não. Eu não tenho ídolos. Tem coisas ali que não são úteis para mim, mas muitas se tornaram úteis para mim. E eu os incentivo a conhecer mais esse homem formidável, sensacional que foi o Mahatma Gandhi. Essa é a única foto que eu apareço. Olha eu ali agachadinho no reflexo da TV. Essa casa, gente, o Gandhi esteve aí e ele bebeu a água dos Dalits ali, da casta. Era uma casta, vamos dizer, mais baixa do hinduísmo, onde vocês não podiam nem tocar nas pessoas. E ele entrou aí, ele não só tocou nas mãos intocáveis dessas mulheres, com todo respeito, mas como ele também bebeu da água, que era o pecado maior, você beber da água de um intocável. E o Gandhi bebeu na frente de todo mundo. Então esse senso cristão, praticamente, de inclusor, de incluir ao invés de excluir, de aceitar ao invés de negar, de destruir polos ao invés de separar, isso era muito gandhiano. E eu via que a minha fotografia ia muito nessa direção. Então, vou aproveitar esse instante, justamente porque eu falei isso, para fazer uma leitura rápida. Essa leitura, ela exemplifica o que eu estou falando.
Por que que eu vou fazer essa leitura? Porque eu fui. Esse livro, ele é um diário, né? Onde eu ia viajando, eu ia caminhando, eu ia anotando, ia escrevendo muito. Então, na verdade, é o meu único livro que ainda existe à venda. A quem possa interessar, no site da ventoleste.com, da editora, ainda tem esse livro à venda. É um livro com muito texto. E é um texto onde eu falo do Gandhi, mas eu falo um pouco do impacto dele em mim e na fotografia. Eu estou dando esses exemplos, mas só com fotos às vezes não fica claro. Então eu separei um trechinho de uma legenda que eu escrevi dessa fotografia aí, para poder ler para vocês hoje, para dar esse tom quase que didático do que eu buscava e onde que eu cheguei. Então, com a licença de vocês, eu vou fazer uma leitura curtinha. Gandhi teve o seu acordar espiritual por meio de uma renúncia de bens materiais e da escolha por uma total entrega ao próximo. Ele acreditava que um camponês com a sua pá é tão útil à sociedade como um advogado com seus dotes oratórios num tribunal. O trabalho de cada um tem igual valor. Tal senso de equidade foi o alicerce de tudo que Gandhi viria a fazer na vida. Com a convicção que eu também gostaria de dedicar a minha fotografia para um despertar em um sentido mais amplo, eu fui parar acidentalmente em uma olaria a caminho de Jambusar. Eu vi homens e crianças se sacrificando e trabalhando sob um sol escaldante. O calor era inimaginável. A mim me interessava compreender melhor a penitência pelas quais as pessoas passam na calada de sua intimidade. Nas noites mal dormidas, nas lágrimas não vistas, na tácita doação aos filhos, nas humilhações do cotidiano. De onde uma pessoa consegue tirar força moral para, mesmo diante de grandes adversidades na vida, se sacrificar pelo que acha certo? Eis uma resposta que a fotografia jamais será capaz de dar. Conturbado é o caminho que nos leva a tocar o coração das pessoas. A verdadeira dignidade não prescinde de palavras. Ela só pode ser compreendida através do olhar. E às vezes eu a vejo. Então eu estava nessa vibe aí do Gandhi, procurando esse tipo de luz, tendo esses encontros ao longo do caminho da Marcha do Sal. Mas como vocês podem ver, as desigualdades sociais, a carência de infraestrutura sanitária, a falta de água e um peso desproporcional dessa desigualdade recaindo nos ombros do gênero feminino da nossa espécie, era um assunto que vinha e vinha e vinha. Então, para cada uma dessas fotos no livro tem um texto, tá? Então, somando a experiência que eu havia me proposto no projeto Emergentes, no projeto Ameaçados, as coisas que eu tinha visto no mundo fazendo o trabalho dos rinocerontes, e depois de caminhar 400 quilômetros na Índia, eu volto pro Brasil em 2018, meio que pré-pandemia. 2018, quanto tempo? 6 anos atrás. Onde eu falo, eu preciso organizar as coisas que eu já tenho fotografadas, mais outras que eu vou fotografar, para contar duas grandes histórias. A história da falta d'água no mundo, que é essa aqui, onde, obviamente, as mulheres são protagonistas nessa busca pela água. As mulheres, elas muitas vezes, gente, elas são gestoras das águas nas comunidades, tá? E então elas ficam mais sujeitas tanto ao estresse de ter que buscar essa água em condições adversas, como estar sujeitas a insetos, animais peçonhentos, a inclemência climática, a importunações masculinas, malária, doenças naturais, queimaduras, insolações, né, do sol forte. Elas ficam drenadas cerebralmente, ficam desidratadas, literalmente, desidratadas na busca da água.
Então, essa foto ela só ficou preto e branco depois, tá? Porque eu comecei a fazer um exercício aí que eu achava que esse projeto deveria ser preto e branco, mas eu o lancei todo colorido. Mas isso tem uma razão também que eu vou explicar para vocês. Então eu fotografei Bolívia, Bangladesh, Quênia, Jordânia, Palestina, Brasil, Chile, Etiópia, Quênia. Eu fiquei até o comecinho da pandemia viajando sem parar, só para poder entender melhor a crise climática e como ela impacta a falta de água, de estrutura e da estrutura como um todo, tanto para se consumir a água que todos nós precisamos, como para se esgotar a água. Que aí sim, falar de esgotamento de água é um outro assunto, porque olha a qualidade da água que essa mulher bebe. Essa foi uma das primeiras fotos que eu fiz do livro. E bebe mesmo, porque eu vi ela colocando a boca na garrafa e bebendo. As crianças também. Olha a água aqui, a água para os animais ali. Isso aqui é um leito de um rio, tá? Isso aqui, dependendo da época do ano, é tudo um leito, uma fluidez volumosa de água. Esses rapazes pegam uma água barrenta lá para poder vender para pequenos comércios. Eu peguei o nome de cada um, todos os nomes de todas as pessoas que aparecem nesse projeto eu peguei, listei o nome de todos, sabe? Conversei com todos, tentei ter uma vivência. Tudo que eu aprendi com os meus projetos anteriores eu botei em prática nesse. Eu acredito que seja o meu projeto mais maduro, tá? Eu acredito que seja, mas também não dá para afirmar. É relativo demais esse tipo de comparação. A gente sempre vai ser mais ou menos se comparado com qualquer um. Eu detesto comparações. Esse olhar dessa moça, né? E assim, eu fui confrontado. Como é que a gente está de horário aqui? Eu fui confrontado eticamente ao longo de todos esses projetos. Por exemplo, as pessoas chegavam para mim e falavam: Érico, você está vindo fotografar a gente aqui com problema de água, a gente tem uma água barrenta para beber, bebe você a nossa água. Eu bebia. E arcava com as consequências, que foram muitas também. Tava falando para um amigo meu agora que chegou, eu carrego comigo muitos ônus e muitos bônus fazendo esses projetos. E eu tenho sequelas físicas e mentais de ter me exposto a tudo isso. E tudo bem, tá? Convivo. Essa foto acabou se tornando a capa do livro. Foi uma situação muito delicada onde as pessoas vinham entrando nessa cisterna e a água estava na altura da cintura. Eu entrei com água não, da cintura não, da coxa aqui. E elas vinham pegar água. Foi um momento mágico que eu acabei testemunhando. E olha ali, as pessoas pegando a água do jeito que tinham. E, claro, grande parte desse trabalho foi feito no continente africano, mas eu não quero de modo algum ficar aqui dizendo que a África, coitadinha, lá eles não têm água, não é nada disso. É que, às vezes, em alguns lugares pontuais, tá, da zona rural de vários países africanos, eu não gosto de pensar a África como uma coisa só. A África é um continente que tem 58 países, cada um numa condição, cada um com o seu obstáculo, a sua dificuldade. Tem países riquíssimos no continente africano. Só que você vai para determinados locais, interior do Quênia, interior da Tanzânia e tal, que o cenário é isso aí que vocês estão vendo. Então, a questão da água, ela não é muito fácil de se ver assim. Você não sai e vê todo mundo. Você tem que procurar um pouco. Porque, porque é velado, tá? Ninguém gosta de expor a condição que vive. E eu respeito isso, eu entendo. Isso tudo me levou também ao que eu virei fazer depois, que é um projeto que eu vim hoje aqui para mostrar para vocês, que é isso aqui. Eu fotografei água no mundo inteiro, mas eu falei, poxa, eu preciso me dedicar a fazer isso no Brasil. Então, atualmente, o que é o meu trabalho hoje, dos últimos 5 anos para cá? Pela primeira vez eu estou fazendo trabalhos em PB. Pela primeira vez eu estou olhando para esses dois assuntos, água e mulheres, em preto e branco. A minha verdade, eu amo mais fotografia. Eu falei que não gosto de comparações, mas é que isso é uma verdade tão forte para mim. Eu não vou comparar, eu vou afirmar. Eu curto mais fotografia
PB do que cor. Eu curto mais. Isso é um fato. Me dá um. Por quê? Na verdade, talvez eu nem saiba por quê, mas me dá uma química corporal diferente. Eu, quando eu vejo uma fotografia, eu tenho um amor profundo pela fotografia PB. E eu, por isso mesmo, eu relutei em me desbravar tão intensamente nessa estética do monotom, né? Do preto e branco, que é uma coisa que já foi revisitada, que no início era uma limitação técnica, hoje não é mais. Hoje você faz PB por opção, essas fotos são captadas por câmeras digitais super modernas, coloridas, e depois eu converto elas em PB no computador. Mas assim, PB não é só tirar saturação, né? O PB é você olhar cada fragmentinho da tua composição e ver que impacto que aquilo teria. Trabalhar em PB é mais difícil do que trabalhar em cor, muito mais. E é um pulo assim para você começar a fazer uma coisa de gosto duvidoso. Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu acho que ainda preciso acertar a mão. A compreensão da luz é totalmente outra, a coisa do tratamento digital é totalmente outra também. Bom, mas eu estou fotografando isso, como eu ia dizendo, no Brasil, que no último ano, se pensarmos bem, a Amazônia teve a maior seca de todos os tempos e o Rio Grande do Sul teve a maior enchente de todos os tempos. Fora as queimadas agora, o rebaixamento do nível hídrico no Pantanal, fora fatores de o Nordeste, também não gosto de me referir ao Nordeste como um todo, mas o semiárido nordestino, especificamente algumas regiões de alguns estados, não todos, passam também por essa situação. É difícil de ver também. Para cada foto dessa aí que vocês estão vendo, é um carro que eu pego e 100 e poucos quilômetros para vir para cá, 200 e poucos quilômetros para passar uma montanha, mais não sei quantos quilômetros, aí não tem onde dormir, não tem onde carregar a câmera. O fato é que tudo isso, toda essa minha trajetória vai se transformar em um projeto gigante que eu estou compilando todas essas fotos pela primeira vez num livro chamado Água Brasil, que é a continuação do projeto Água que eu vinha fazendo, que eu já lancei, já virou um livro, que é o projeto colorido anterior que vocês viram. Esse é como se fosse um Água 2, que é uma água no Brasil, né? Ó, isso aí é no extremo sul do Brasil. Essa casa estava a 80 metros da fronteira com o Uruguai, no extremo sul do Brasil. É uma casa que tem 100 anos. Ó, o chão de pedra rachada, o fogo aqui, ó. Isso aqui é comum para muitos de nós, né? Aqui em Minas, esse fogão. E olha ali, as crianças deitadas, um pouquinho da fumaça aqui. Eu aprendi a compor as minhas fotografias muito melhor depois que eu comecei a fotografar em PB, de alguns poucos anos para cá, tá? Por mais que eu tenha uns cabelinhos brancos aqui, a fotografia sempre nos joga numa situação de estar sempre aprendendo e eu nunca acho que sei nada. Sempre que eu já cometi a infelicidade e a ingenuidade de me colocar num lugar de achar que eu sei alguma coisa mais ou menos, a fotografia me joga no chão através das leis da ótica, da física, da química e dizem para mim que o que vale é o contato, é estar lá e a gente está sempre aprendendo. E essa tem sido a minha jornada. Claro que para a gente fazer um fechamento da minha fala aqui, eu venho falando com vocês, isso aqui, ó, não é só água, é o gênero feminino. Então, eu estou fazendo também, isso é em Porto Alegre, que eu tive lá agora durante as enchentes do Rio Grande do Sul. Essas fotos possivelmente vão entrar no livro. É um livro que não está terminado, então ele está em andamento ainda, que eu vou lançar ele no final desse ano. Eu estou fazendo com a editora Vento Leste. E então, muitas dessas fotos podem ser utilizadas ou não. Então, como é um trabalho em edição, eu gostaria que vocês levassem isso em conta, porque tem coisas aí que eu estou curtindo bastante, inserir no contexto do projeto, tem outras que vão acabar saindo. Isso é uma biblioteca, olha como é que ficou. Lá pertinho de Porto Alegre, isso aí. Ó, você entra... Eu vi coisas agora no Rio Grande do Sul que eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca tinha visto na minha vida. Todos os utensílios pessoais de
todas as pessoas de diversos bairros, de todas as casas, sem exceção, encobertos de lama, sendo jogados para a calçada e vindo uma escavadeira, uma empilhadeira e levar tudo aquilo embora, porque já está tudo coberto de lama. Eu nunca tinha visto isso. Foi impressionante de se ver. Os abrigos, como é que as pessoas tiveram, e mais uma vez, os temas ligados ao desequilíbrio ao gênero feminino e água sempre onipresentes, né? Tá? Então esse é o projeto Água Brasil. E por fim, para a gente ir para o nosso encerramento, assim, até assim, não são fotos muito explícitas, assim, vamos dizer, mas eu estou numa construção de um pensamento sobre muitos grandes temas que estavam contidos na minha pesquisa sobre mulheres. Esse assunto é muito amplo e eu acabei trazendo para o finzinho da apresentação. Daria uma apresentação inteira só para falar disso. Eu poderia entrar em cada um desses temas. Eu acredito, até no ano passado em Tiradentes houve uma polêmica muito grande pela impertinência do meu gênero em estar trazendo esses assuntos. Eu não quero me colocar em momento nenhum numa situação de estar representando as mulheres ou fazendo algo pelas mulheres, não é isso. Esse é um tema que veio a mim. Eu tive uma educação machista, como muitos de vocês aqui, conservador até, e, e, e eu nunca me vi como um ativista feminista e acabei naturalmente me tornando. Por quê? Porque nós, fotógrafos, nos tornamos naturalmente ativistas dos temas que fotografamos. Porque o ativismo não é uma escolha. O ativismo é você dar vazão às coisas que você se preocupa, que você se importa, fazendo alguma coisa por isso. Se eu visse tudo isso que eu vou mostrar para vocês agora e ficasse de boca fechada, ficasse em casa vendo Netflix, eu estaria assinando um atestado de omissão, de machismo, e não é isso que eu queria. Então, esse projeto foi muito cancelado, foi muito criticado. Mas eu entendo que eu tenha sido validado pelas minhas fotografadas. Eu fui incentivado por muitas mulheres, pela própria Maria da Penha. Conversei com muitas pessoas, muitas lideranças, muitas pessoas das quais eu tenho total confiança. E eu me convenci que eu deveria seguir adiante ao invés de parar. Então, assim, são 7 capítulos, eu não vou entrar em cada um deles, tá? Mas aqui no Brasil eu estou fotografando feminicídios com apoio de diversas polícias do Brasil inteiro, trabalho com IMLs, esses projetos. Eu sei que tem até idades diferentes aqui, eu não quero ficar entrando em muitos detalhes, eu preciso ser cuidadoso com as minhas exposições aqui, são projéteis, né? Eu trabalhei, eu vou passar rápido aquela foto. Eu trabalhei com Casa da Mulher Brasileira, eu chegava lá e via os primeiros atendimentos de mulheres que tinham passado situações de violência doméstica. Tudo isso foi se transformando em pesquisas gigantes. Trabalhei com permissões de abrigos, de endereços sigilosos onde mulheres precisam se abrigar. Essa é uma situação de uma moça que ela está num abrigo. Essa foto foi feita num abrigo. Me pediram para que o rosto que aparecesse de uma forma muito discreta. E durante a estadia no abrigo, essa moça teve que iniciar o tratamento de quimioterapia da filha. Então, as histórias vão aparecendo. Com o consentimento dessas pessoas, eu vou documentando essas histórias. O trabalho das polícias de voltar nas casas das mulheres que estão vivendo sob o regime de medidas protetivas, em que os agressores não podem chegar perto. Ou seja, é muito difícil fotografar violência contra a mulher. Eu fui confrontado com dilemas éticos que eu não imaginava. Como que se fotografa isso? O que eu quero fotografar? Eu quero fotografar uma moça machucada? Eu quero fotografar um cara batendo? Não, eu não quero. Como falar sobre algo que você quer falar, sendo que é infotografável, dentro do meu limite ético, né? Em vários países do mundo, e o Brasil não é livre disso, salvo se vocês até recordarem na memória de vocês, ataques com ácido, né? Todas essas mulheres aí foram atacadas com ácido e eu acabei convivendo com ela. Eu conheci
umas 50 mulheres nessa condição. E é algo assim, por exemplo, na Índia, por exemplo, se notifica oficialmente um caso por dia. Então é muito, gente. Só que assim, notificados, fora os casos subnotificados, etc. Então são diversas formas de se afrontar o gênero feminino. O meu gênero, historicamente, tem se confrontado por diversas razões, em diversos momentos históricos, por diversos motivos que a gente não vai ter tempo aqui de entrar, e peço perdão por isso, no caso a caso, mas eu separei essas fotografias em temas diferentes. Então eu passei aqui para vocês as fotos de violência contra as mulheres que eu fiz no Brasil, depois as fotos que eu fiz na Ásia sobre ataques com ácido. Tá? Essa moça, esse é o filho dela, essa moça foi atacada por ácido. Eu sentava, entrevistava, conversava, filmava com todas elas. Esse senso de respeito, de permissão. Essa querida aqui dessa moça, ela me proporcionou talvez um momento de maior introspecção sobre compaixão e tolerância que eu já vivi em toda a minha vida. Ela ela sofreu um ataque com ácido de um cara que queria casar com ela há uns anos atrás e ela recusou. O cara falou, ok. Alguns dias depois ela estava voltando da escola, o cara pegou um balde de ácido e tacou em cima da cabeça dela. Ela teve que passar por umas 20 e tantas cirurgias para poder chegar. Ela não, isso aqui é uma peruca, ela não tem cabelo, ela tem um corpo todo marcado. E aí ela foi se redignificando, teve um filho depois, casou, reconstruiu a vida, sobreviveu, né? Porque muitas não sobrevivem, tá? Tô falando das sobreviventes. O nome desse capítulo no meu livro é Um Recomeço para Sobreviventes de Ataques com Ácido. Então eu tô falando de história das que sobreviveram. Não competia a mim falar das que se foram. E essa moça foi trabalhar num hospital, Mamita, o nome dela é Mamita, e ela trabalhava ali no hospital, ela começou dando álcool em gel na mão das pessoas, depois ela, com a condição dela, com a instrução que ela tinha, ela foi trabalhando na enfermaria e tudo mais. Ela entrou para trabalhar na parte ali de primeiro atendimento das vítimas e das pessoas. Num belo dia chega um rapaz lá todo acidentado, todo quebrado, zoado, sangrando da cabeça aos pés, que tinha caído de moto. Ela foi lá, acolheu o cara, rasgou com uma tesoura a roupa dele, fez o tratamento de todos os ferimentos e fez as ataduras e cuidou do cara e lavou o cara, lavou as partes íntimas do cara, deixou ele todo reabilitado. Quando ela olha no rosto, ela está cuidando do agressor dela, o cara que ela reconheceu que tinha atacado ácido nela há uns anos atrás. E ela disse para mim, eu reconheci, ele possivelmente me viu ali naquela condição, me reconheceu também, a gente trocou olhares e eu falei, e aí, Mamita, o que você fez? Ela falou, eu simplesmente fiz o meu trabalho com amor e continuei limpando cada feridinha dele com as condições que ela tinha ali na hora. Então, a fotografia nos faz ser testemunhas de histórias como a da Mamita. Essa querida dessa moça, a Honey, ela acabou de ser mãe agora, era o sonho da vida dela. De um corpo ferido nasce um corpo são. Então, do ventre dela nasce uma criança íntegra. E ela tem um companheiro agora que é um amor da vida dela. Ela é uma mulher bastante conhecida na Índia. É um lugar super afastado da Índia chamado Orissa. E a gente se tornou amigo. Eu me tornei amigo de todas, tá? Troca WhatsApp e tudo. Mas assim, eu convivi muitos dias com essa moça. Ela me contou a história dela. A Honey me apresentou essa outra moça aqui, que também sofreu um ataque de ácido parecido e que se tornou professora de crianças especiais. Olha só que legal. Essa menininha também, ela foi adotada, depois do ataque que a mãe dela tinha sofrido, espirrou ácido no rosto dela também. Ela é bastante deformada e essa aqui é o vilarejo que ela mora. Olha que foto interessante. Ela foi adotada por uma família de mais condições. Hoje ela vive numa condição legal. Tá? Aí depois o livro vai para diversos caminhos. Eu falo das vítimas de escalpelamento na Amazônia, eu falo de empreendedorismo, falo do poder da educação como uma ferramenta iluminadora para novos tempos de inclusão, de igualdade de gênero e para a gente desconstruir essas coisas construídas. Então tem fotos ligadas à educação no mundo inteiro,
onde isso é uma espécie de um fechamento, uma amarração como um destino, como um final luminoso para todas essas histórias, né? Então, eu trouxe fotos aqui também que ainda estão sendo editadas e vão ser compiladas no último capítulo do livro sobre educação. Olha que legal isso aqui. São todas mulheres, todas. Tem umas 150 moças nessa foto. Eu consigo ver o detalhe do rosto de todas elas, eu já dei um zoom assim nessa imagem. E é uma escola de meninas, onde elas dormem em triliches, no Quênia. Eu fiz essa foto, eu tive, sei lá, 5 minutos para fazer. Eu armei um tripé assim, todas elas posaram. E aí eu perguntei para a irmã lá, que era a diretora da escola, uma freira. Eu falei, qual que é o principal desafio que essas moças têm, né? E ela falou assim para mim, female genital mutilation. Então, a mutilação genital que é praticada, eles fazem aulas para tentar desencorajar as famílias a não praticarem mais a mutilação. A gente está no final do nosso tempo, eu não vou poder entrar muito no assunto da mutilação. Isso é uma escola de cegos. A mutilação genital é uma extração tá, eu tenho crianças aqui, mas assim, de algumas partes da mulher, que é praticada não por razões religiosas, mas por uma razão ligada a, vamos dizer assim, a obediência que a mulher supostamente deveria prestar ao homem, porque isso vem de tempos faraônicos, da ideia dos eunucos. A mulher que passou por uma mutilação, ela seria uma esposa mais devotada, mais caseira, etc. Então isso era para ter acabado com o tempo, mas persiste em uma recorrência inaceitável até hoje. Vários países praticam. O Egito, que é um país super moderno, pratica muito. Isso é no Egito, essa foto. Mãe e filha, mãe e filha. Todas elas me autorizaram a fazer a foto. Uma mãe, as duas mães foram submetidas à excisão quando pequenas. Só que uma dessas mães decidiu não manter essa tradição geracional. Uma dessas mães decidiu praticar na filha o que essa coisa transgeracional que é imposta, você tem que mutilar, e uma outra mãe decidiu falar, não, basta, minha filha não vai passar por isso. Então eu conto essas histórias para vocês verem a posição corporal das duas, que uma filha foi poupada e a outra filha não teve essa sorte. Vocês devem estar conseguindo ver isso. Uma foi poupada, a outra não. Ou seja, 3 mulheres nessa fotografia foram submetidas a essa tradição geracional e uma menina conseguiu escapar, porque a mãe teve a clareza de falar, na minha filha não, a minha filha só quero o bem. E por aí vai, esse assunto é longo. Eu perguntei na sala de aula qual das moças tinham sido submetidas a essa prática, a resposta está aí, todas, sem exceção, etc, etc, etc. E por aí vai, eu não queria dar uma acelerada num assunto tão denso nesse finzinho. Essa moça é uma jornalista egípcia, que o pai dela é médico, e ela foi submetida à excisão quando jovem, ela foi ser atendida por uma ginecologista, ela me autorizou a estar junto no atendimento dela, então eu fiz essa fotografia aí, foi um momento muito marcante para mim. Claro que eu de modo algum, eu olhei nada, eu ficava de costas quando ela estava se trocando. Eu queria fazer uma foto respeitosa. E na Amazônia, né, existe o escalpelamento de muitas moças que perdem partes do corpo e perdem os cabelos em embarcações. Isso é uma outra forma de um peso desproporcional recaindo sobre as mulheres, que na Amazônia tem o cabelo longo e acaba enroscando no motor dos barcos. Homem não passa por isso. Então eu termino esse projeto aí mostrando as vítimas de escalpelamento aqui é uma tragédia especificamente amazônica. Bom, tem vários outros temas ligados. Essa moça aqui está de peruca, ela foi escalpelada. E, gente, nossa, eu ainda tenho um outro assunto que eu fotografei longamente,
que é a fístula obstétrica, que é um ferimento recorrente de um parto não assistido devidamente para fazer o corte cesariana. A criança geralmente morre quando a mãe não tem estrutura médica e passa a conviver com uma, com uma incontinência fecal ou urinária dificílima de se controlar. Então essa história, eu fui 2 vezes para a Etiópia para fotografar, uma em 2007, a outra no ano passado. Foi realmente a experiência mais impressionante que eu já vivi em toda a minha vida, tá? Ter visto tudo isso, eu acompanhei todas as cirurgias. Dá, tentem se informar e olhar mais sobre fístulas obstétricas. O que é isso e onde ela acontece? É um assunto que me dominou e me tomou um tempo. Eu li vários livros sobre isso. Todas essas moças aqui, todas essas moças aqui são pacientes de cirurgias e tratamentos para remover fístulas obstétricas. E é isso.